Estamos reunidos mais uma vez para mais um episódio da Escola Bíblica. Muito obrigado por se juntar a nós neste dia e por termos a oportunidade e o grande privilégio de abrirmos a Palavra de Deus e continuarmos a descobrir este tema fascinante na Bíblia e realmente um dos temas que acompanham toda a narrativa da Bíblia do princípio ao fim. O tema da aliança, ele confunde-se com o tema do próprio plano da salvação, porque a salvação depende e assenta na graça de Deus de nos propor viver em parceria com Ele. E, portanto, nós estamos a estudar esse tema através da história de patriarcas e de tantas revelações que a Bíblia nos deixa. Por isso, muito obrigado por se juntar a nós, então, e vamos para mais ou menos 40 minutos de estudo da Palavra de Deus. Comigo, então, tenho, como sempre, a Dulce Neto e o Filipe Reis. Sejam bem-vindos mais uma vez. Olá, bom dia. E damos graças a Deus por esta oportunidade de continuarmos a debruçar-nos sobre este tema. Vamos, em certo sentido, continuar um pouco na linha do que temos estado a estudar até aqui, mas já não tão focados em Abraão, na pessoa ou na biografia de Abraão, mas um pouco na ideia de que a partir de Abraão, claro, Deus chamou um povo, e esse povo é uma nação espiritual, é uma nação eleita, são homens e mulheres que, claro, são, na verdade, de todas as nações, no sentido mais terreno do termo, mas que se congregam debaixo de um conjunto de valores, obviamente, os valores da aliança de Deus, e esses valores, claro, também são essencialmente valores propostos por Deus para viver nesta aliança com Ele. E vamos debruçar-nos sobre este grande tema, que tem muitas implicações. Foi um dos temas dos que temos estudado até aqui, que eu apreciei bastante estudar, mas claro, para si que se junta a nós, quer tenha já tido a oportunidade de estudar particularmente este tema, obviamente que nós vamos aqui conversar sobre ele de uma maneira aberta, baseados na Bíblia, para que todos possam acompanhar e, sobretudo, na graça de Deus e com a sua bênção, desfrutar de algum conhecimento. Portanto, vamos começar por dar aqui os nossos destaques. Eu vou hoje pedir à Dulce se ela pode lançar-nos aqui, abrir as hostilidades da Palavra de Deus, falando-nos sobre o destaque sobre este grande tema que estudamos esta semana. Bom, nós vemos aqui a semente de Abraão, como dizias há pouco, que são todos aqueles que aceitam o repto de Jesus, o repto de Deus para fazer parte dessa aliança, não é? Vemos um Israel espiritual. Deus tinha escolhido um homem, Abraão, e os seus descendentes, Israel, para o representarem nesta terra, para os abençoar, para que eles fossem uma bênção para os outros, para mostrarem o verdadeiro caráter de Deus, para que também os outros tivessem vontade de conhecer este Deus, não é? O Senhor colocou Israel no meio das nações, isso é-nos dito em Ezequiel 5:5, numa estratégica ponta terrestre, diz-nos o nosso manual, entre 3 continentes, a África, a Europa e a Ásia, não é? E esta aliança feita com os judeus nunca foi exclusiva. Nós costumamos dizer que após a cruz ela se estende a todos, mas ela nunca foi exclusiva. Nós podemos ver isso ainda no Velho Testamento, com Ruth, por exemplo, que sob a influência do marido e da sogra decide fazer parte deste povo. Podemos ver isso com Naamã, que não faz parte do povo, mas que aceita Cristo, que aceita Deus, o Deus de Israel. E vemos isso depois em Jesus, ainda antes da cruz, vemos Jesus com o centurião romano, com a mulher cananeia, com a mulher sírio-fenícia, enfim, com a mulher samaritana. Nós vemos que este remanescente, este povo que se substitui a Israel, este povo, este Israel espiritual, é amplo, não é exclusivo, é muito inclusivo. E isso é-nos muito dito neste estudo, que a aliança é para toda a humanidade. Isso é uma tónica muito forte. O remanescente, diz-nos Apocalipse, é todo aquele que crê em Jesus e que guarda os seus mandamentos e que aceita o seu espírito profético. Mas a aliança traz bênçãos a quem entra nela, mas este estudo também nos mostrou aqui que quando ela se rompe tem um outro lado, mas isso se calhar vemos mais à frente. É verdade que a dinâmica
a dinâmica da aliança é alguma coisa que realmente nós compreendemos que a própria natureza da aliança, quando nós a estudamos em profundidade, já em certo sentido é reveladora de uma ideia de um Deus que se quer relacionar e, portanto, essa relação Deus quer ir com a humanidade. Aliás, nem faria muito sentido pensar num Deus que é criador, e portanto eu vou já aqui aproveitar para entrar dentro daquilo que foi o destaque que eu saliento, porque me tocou particularmente. Deus é o criador da humanidade. Portanto, a Bíblia apresenta-nos o Deus que no início criou Adão e Eva como os pais de todo um projeto. É isso, Adão e Eva são os pais de um projeto, em certo sentido, não é? Porque Deus diz-lhes para frutificarem, para cuidarem da terra, para serem uma bênção para a terra, naturalmente, e portanto nós vemos aí que Deus sempre pensou a vida nesta terra como um todo, não é? Um desenvolvimento harmonioso, não é? Um projeto perfeito. Ora, é evidente que à medida que a história se desenrola, e nós, obviamente, vamos vendo na Bíblia de uma maneira muito clara, essa história, não apenas no sentido secular do termo, mas a história da maneira como Deus vai interagindo e intervindo e como as pessoas vão reagindo e mantendo esses valores, é claro, à medida que há um afastamento desses valores iniciais de Deus e desse projeto perfeito, é claro que Deus tem que ter diversas formas de intervenção. Quando já falámos aqui diversas vezes em semanas anteriores sobre o dilúvio e Noé, obviamente é um exemplo de uma intervenção bem específica e muito profunda de Deus para corrigir. Portanto, vemos que tudo isto está fora do projeto inicial, que é um projeto universal. Para mim este é um ponto importante. O projeto de Deus é um projeto universal. Que depois Deus tem que ter intervenções específicas, que já não são universais no sentido em que ele não está a falar a todos os homens, mas fala a um em particular, ou uma família, ou um grupo de pessoas em particular, e nós vimos isso, obviamente, com Abraão. Mas dentro desta dinâmica de um Deus que, na verdade, o que quer é um relacionamento com a sua criação, a humanidade, ele não é o criador de Abraão, ele é o criador de todos os homens. Aí vamos encontrar na Bíblia aquilo que poderíamos dizer que a aliança, ela não tem na Bíblia a ideia de um negócio puro e duro, naquele sentido mais clássico, em que um negócio é o quê? Duas pessoas que têm interesses, veem como é que podem zelar pelos seus interesses. Pronto, no fundo, um negócio a gente vê os prós e contras, e avançamos para um negócio. Há uma certa frieza até na ideia de fazer um negócio com alguém, porque, por exemplo, eu posso ter um bom negócio com alguém com quem eu não tenho nenhum relacionamento, nem conhecimento. Aliás, se nós pensarmos hoje, boa parte dos investimentos, por exemplo, que as pessoas fazem em bolsas e tal, as pessoas compram ações de empresas, tornam-se, no fundo, sócios interessados numa empresa e não conhecem ninguém que esteja, não é, diretamente ligado, por exemplo, àquela empresa. As pessoas estão a investir numa coisa que lhes pode ser útil e não há uma ideia, uma lógica de relacionamento interpessoal. Ora, é muito interessante que o tema da aliança na Bíblia vem revelado dentro de uma dimensão que não é de um negócio que Deus nos apresenta e diz, vejam lá se isto faz sentido ou vocês têm interesse, e traçamos aqui um negócio. Na Bíblia, a aliança aparece muito mais no contexto de um relacionamento. Quer dizer que Deus usa a aliança não apenas para criar uma lógica de negociação entre dois seres, mas como um instrumento de relacionamento. Ora, uma das metáforas melhores da Bíblia para falar desta grande verdade é a ideia de relacionamento homem-mulher, ou usar mesmo o casamento como uma metáfora do que é a aliança. Então eu proponho-vos aqui dois textos, um deles, aliás, no estudo que fizemos esta semana, era-nos proposto, mas o outro não. Jeremias 3... Eu vou ler agora os dois textos, Jeremias 3, e vou ler o primeiro versículo e depois o 20. Diz assim, eles dizem, se um homem despedir sua mulher e ela o deixar, e se juntar a outro homem, porventura tornará ele outra vez para ela? É quase uma retórica, não é? Não se poluirá de todo aquela terra? Portanto, Deus está a dizer, é evidente que se houver adultério, não é? E neste caso... Portanto, um adultério que leva a que um homem fique, não é, como vítima dessa situação, ninguém vai voltar para a pessoa como se nada tivesse acontecido. Deus até lhe chama aqui uma poluição. Só que isto, na verdade, não é para falar de adultério, é para usar uma metáfora, e agora ela vem. Ora, tu te prostituíste, tu, Israel, não é, povo de Deus, tu te prostituíste com muitas amantes,
lá está a metáfora de adultério, deixar um casamento sólido e um bom relacionamento para ir com outras amantes. E depois diz, mas ainda assim, torna para mim, diz o Senhor. Isto é de uma beleza, não é? Poética e ao mesmo tempo das ideias. Deus diz, apesar de tu estares a ir com outras amantes, que são outros deuses, outros ídolos, outras maneiras de estar neste relacionamento que eu te propus, eu não vou dizer agora vai à tua vida, não te quero mais. Não, ele diz, eu vou esperar por ti, volta. Depois o versículo 20, a metáfora, digamos, é retomada e diz, de veras, como a mulher se aparta aleivosamente do seu marido, assim aleivosamente te houveste ou procedeste comigo, ó casa de Israel. A metáfora realmente é usada para mostrar como Deus está interessado e que tem aquela tristeza de uma traição dentro de um relacionamento de amor onde isso não era esperado. E não resisto aqui a mostrar-vos também o que está em Oseias, que aliás, Oseias, vocês sabem que a história do próprio profeta Oseias está muito relacionada com a própria vida dele, não é? Ele mandou ir buscar uma mulher, mas que era uma mulher, lá está, que tinha muitos amantes, e depois todo esse relacionamento, Deus vai usá-lo. É uma forma encarnacional de transmitir a mensagem. Deixem-me ler-vos aqui alguns versículos que estão no capítulo 2, que mostram de maneira lindíssima esta metáfora. Eu vou ler, por exemplo, aqui primeiro o 7 e o 10, está aqui, dizem assim, ela irá atrás dos seus amantes. Lá está, a mulher é usada aqui neste sentido, como se fosse ela que vai. Ela vai atrás dos seus amantes, mas não os alcançará. Buscá-los-á, mas não os achará. Então dirá, no fundo é, quando esta mulher parar um pouco para pensar no que fez, ela vai dizer, vou voltar, vou tornar para o meu primeiro marido, porque melhor me ia então do que agora. No fundo é uma metáfora do arrependimento, não é? Versículo 10. Agora descobrirei a sua vileza diante dos olhos dos seus amantes e ninguém a livrará da minha mão. Vou saltar mais um bocadinho. 14. Porque eis que eu a trarei. Deus agora a falar à sua mulher, eu a trarei, a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. E lhe darei as suas vinhas, dá-lhe uma nova herança. E ali ela cantará como nos dias da sua mocidade. Versículo 16, naquele dia diz o Senhor, tu me chamarás meu marido. E é espantoso que Deus usa a ideia de ele ser um marido que ama a sua esposa, que foi traído por ela, mas ele pega nela e leva para o deserto, quase que dá para imaginar talvez ao lugar onde já tinham passado a lua de mel, onde já tinham estado a sós, onde tinham sido felizes, onde se tinham amado, e Deus diz, volta para mim, vamos voltar a fazer compromisso um com o outro, vamos esquecer o que ficou. Portanto, a ideia de uma aliança com todas as nações, para mim está expressa nesta ideia, porque ela não é uma ideia para dizer que Deus ama Abraão só ou as pessoas da semente de Abraão. Isto é uma descrição poética do que Deus sente e quer, o tipo de relacionamento que quer ter com todos os seres humanos. Bom, eu já falei um bocado mais, mas esta poesia toca profundamente. Eu agora a seguir já vou poupar no tempo, mas achei que era muito, muito relevante mostrar como a aliança, de facto, vem neste contexto de relacionamento. E, portanto, para quem é que é esta aliança? Para todo o Israel, em qualquer tempo, todo o Israel espiritual, que são todos os que querem uma relação de amor profundo com o Senhor. Filipe. Eu estava a ouvir essa tremenda explicação do Evangelho, porque isso resume muito bem o Evangelho, não é? Essa metáfora de Oseias. E estava aqui a pensar comigo, na sequência também daquilo que a Dulce disse, um outro exemplo que é o de Raabe, não é? Raabe também era uma senhora, enfim, não muito recomendada na sociedade, pelas razões que sabemos, não é? Mas de tal maneira ela entrou para dentro do povo de Deus, beneficiou desta aliança. Vejam bem, ao ponto que Deus abençoou, que ela acabou por estar na linhagem ascendente do qual viria o próprio Jesus, não é? E, portanto, não era judia, não é? Ela era de um outro povo. Mas foi acolhida, foi recebida e foi também beneficiária. Contudo, o meu destaque, que eu me demorei um pouco mais durante esta semana, tem a ver com um detalhe que eu reparei que o redator das lições mencionou. Diz que Deus escolheu Israel
para ser o seu povo peculiar, não é? O seu povo especial. Não, como já disseram, nem vou perder tempo com isso, não como um exclusivismo para efeitos de salvação, nada disso. Bem pelo contrário, não é? Mas para ser o seu embaixador, o seu representante e para todas as nações da terra, como já vimos em semanas anteriores, serem abençoadas pela presença deste povo e atrair este povo para aquele que mais interessa, que é a pessoa de Jesus. Mas Israel foi escolhido para ser esse povo peculiar, e o autor diz que eles eram um grupo pequeno, sem prestígio, sem cultura, sem fama, não é? Vamos dizer assim. Bom, trazendo um bocadinho para os dias de hoje, se fôssemos nós a organizar aqui a comissão de nomeações para escolher o povo, se calhar teríamos tomado outra decisão, não é? Não teríamos escolhido este que está aqui. Mas eu vejo que este padrão acontece ao longo da Bíblia. Eu vou citar apenas 2 exemplos e depois apresentar um texto da Bíblia para nós percebermos um pouco melhor. Quando foi necessário Samuel, por ordem de Deus, escolher um futuro rei de Israel, Samuel dirigiu-se à casa de Jessé, não é? Que tinha muitos filhos, rapazes. E Samuel o que é que fez? Samuel foi lá e, segundo o costume, olhou para o mais velho, olhou para o primogénito, mas não era aquele. Então olhou para o segundo e também não era aquele. E olhou para o terceiro e também não era aquele. Ou seja, aos olhos humanos, aqueles, por ordem de preferência, seriam o ideal. Deus tinha mandado àquela casa, seria o ideal. Mas no fim, nenhum deles era o escolhido. E quem é que Deus apontou? Deus apontou o mais pequeno. Deus apontou o menor de todos. E a história está em 1 Samuel 16. Outro exemplo que eu quero dar, e nós encontramos isto em João capítulo 1, versículo 45 e 46, e diz assim, e o texto explica-se por si mesmo. João 1, 45 e 46. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos encontrado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré. Portanto, encontramos o Messias, não é? Era isto que era o tema da conversa. Resposta de Natanael: porventura pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ou seja, no sentimento de Natanael, daquele homem, e de muitos outros, Nazaré era uma terra demasiado desprezada, demasiado insignificante, nada de bom poderia vir dali. Bom, a coisa melhor que já aconteceu na história do mundo veio justamente dali, porque foi ali que ele foi criado. Então Deus não vai olhar segundo a perspectiva humana. Eu não queria entrar já numa aplicação prática que deixaremos, se calhar, para daqui a pouco, mas a verdade é que hoje nós podemos nos sentir insignificantes no sítio onde estamos inseridos, na nossa sociedade, na nossa igreja, em qualquer lado. Deus não vai olhar a essas coisas. Deus não vai olhar ao prestígio que temos diante dos outros, vai olhar ao propósito e vai olhar ao coração. E vai fazê-lo de uma forma intencional. 1 de Coríntios, para terminar esta parte, capítulo 1, do 27 ao 29, diz: Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E depois tem uma frase que eu acho que resume isto tudo. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E depois o texto continua elaborando à volta disto. Deus olha para o coração, Deus olha para o propósito. Deus não olha para aquilo que somos, mas para aquilo que podemos ser, segundo a sua orientação, segundo o seu comando. Por isto escolheu Israel e por isto continua hoje a precisar do seu Israel, por muitas deficiências que possa ter, porque, como disse o Pedro e muito bem, o Senhor nos atrai novamente, quer receber-nos novamente, quer nos purificar daquela impureza que, por nossa culpa, nós assumimos. Mas não importa se nos achamos fracos, melhor ainda se assim for, porque o poder de Deus pode se manifestar ainda mais. É verdade. Um dos meus textos favoritos na Bíblia está precisamente em 1 de Samuel 16, que tu citavas a história, no fundo, quando Jessé recebe a visita de Samuel e quando Deus tem que falar ao profeta, porque ele claramente não estava a ser capaz, e então, a certa altura, literalmente, Deus fala a Samuel e diz-lhe: eu não vejo como tu vês, eu olho para o coração. Eu olho para o coração. É uma descrição fabulosa, que aliás está em linha com 1 de Samuel 13, que é quando Saúl perde de facto da parte de Deus o direito à bênção que ele tinha como rei, e Deus diz-lhe a Samuel que eu já escolhi um outro homem segundo o meu coração.
E depois, não é? Depois, quando Samuel vai, então Deus diz-lhe: não, tens que olhar para o coração. Esta ideia de que Deus está à procura de alguma coisa no coração das pessoas, para mim é uma ideia fascinante na Bíblia, que eu tenho encontrado, aliás, espalhada em muitos lugares. Esta ideia de que Deus procura corações que se inclinem para o dele, não é? Tal como ele está inclinado para eles. E no fundo isto é aliança, estamos a falar, isto é profundamente aliança. Dulce, ias comentar alguma coisa, mas podes já seguir também depois com o teu dilema? Posso já seguir. É que vocês os dois estão a falar aqui em coisas tão bonitas, mas houve neste estudo um versículo que a mim me fez parar e que me mostra que não é tudo assim tão bonito, não é? Israel apostatou, Israel falhou, Israel afastou-se, não é? E aquele versículo que está em Jeremias, no capítulo 11 e no 8, e no verso 8, que diz: mas não ouviram, nem inclinaram os seus ouvidos, antes andaram cada um conforme o propósito do seu coração malvado, pelo que trouxe sobre eles todas as palavras deste concerto que lhes mandei que cumprissem, mas não cumpriram. Há aqui um reverso da medalha, não é? Ou seja, a aliança de facto traz bênçãos, mas aqui Deus diz: trouxe sobre eles todas as palavras deste concerto. Ou seja, parece que veio aqui uma parte menos boa, uma parte má, que advém quando o concerto é quebrado, quando a aliança é quebrada, não é? Não sei se isto vos interpelou de alguma forma. A mim interpelou-me muito. Aliás, depois o autor diz. Não, eu posso ler um texto que eu apontei aqui, que eu acho que nos ajuda a perceber exatamente isso, porque é verdade. Aliás, o autor da lição até diz que durante uma boa parte do tempo Deus teve que lidar com a apostasia da casa de Israel, não é? E, portanto, não é este mar de rosas todo bonito. Em Romanos, no capítulo 9 e no versículo 6, diz: não que a palavra de Deus haja faltado, e depois tem este comentário assim: nem todos os que são de Israel são israelitas. Isto precisa ser explicado, não é? Porquê? Porque então quem está em Israel não é israelita. Na verdade, isto tem a ver com aquele conceito do Israel espiritual que a lição também fala. Israelita na Bíblia, ou judeu na Bíblia, na maior parte das vezes tem que ser entendido na sua vertente simbólica, representativa e não literal. Porque senão, reparem, todos os de Israel são israelitas, literalmente, não é? Nasceram ali, são daquela descendência. Mas a Bíblia diz que não. E depois diz o seguinte: não por serem descendência de Abraão, são todos filhos, mas em Isaac será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Ou seja, a coisa correu mal durante muitas vezes, e dentro da casa de Israel havia muitos que não eram fiéis à promessa, apesar de serem israelitas raciais, biológicos, de sangue, de carne, como queiramos dizer. Por outro lado, havia outros, como nós já vimos há 5 minutos na nossa conversa, havia outros que faziam agora parte da nação de Israel, que não eram israelitas de sangue, mas que eram beneficiários da promessa. Eram os tais israelitas espirituais. Eram os tais filhos de Deus, contados aos olhos de Deus, ao contrário de outros que faziam parte do povo. Porquê? Devido a essa apostasia, devido à impiedade que muitas e muitas vezes graçava no meio do povo. É um dilema perceber isto. Eu acho que às vezes até deve-nos fazer refletir quase que ao ponto de alguma tormenta até. Porque Deus escolhe aquele povo para ser o seu representante específico. Deus cumpre com a sua parte da aliança do contrato, mas nós, igreja, nós, povo, tantas e tantas vezes, acabamos por fazer exatamente o contrário daquilo que era proposto. E por isso vêm as repreensões, por isso vêm as mensagens de advertência ao longo de toda a história. Mas acaba bem, como vamos ver já a seguir, imagino, Pedro. Eu só gostava de salientar aqui uma coisa que é
a questão da obediência, não é? Eu fujo um bocadinho, confesso, a esta palavra, mas de facto há bênçãos que só vêm com a obediência, fazem parte, não é? A obediência tem muitas vezes uma conotação pesada, talvez porque nós associamos o obedecer a alguma experiência de infância em que ouvíamos os nossos pais dizer que ou obedecíamos ou éramos castigados, não é? Eu acho que está aí o problema, o castigo ali muito ligado à obediência. Eu muitas vezes fazia a minha cama, ou lavava a louça, ou dormia à cesta, que era uma coisa que eu não gostava nada de fazer e que em Angola se obrigava muitos miúdos a fazerem, não porque isso fosse correto, não porque eu amasse o meu pai ou a minha mãe, mas porque eu fazia, porque se eu não fizesse aquilo eu era castigada. Tanto que às vezes eu podia fugir pela janela enquanto eles dormiam a sesta e voltar antes deles acordassem e tinha desobedecido e estava tudo bem. Desde que eles não soubessem, eu não era castigada, estava tudo bem, não é? Mas com Deus não é assim. Não é assim. João diz-nos que o verdadeiro amor lança fora o medo, lança fora o temor, não é? E Jesus mostra-nos que a obediência que conta para Deus é aquela que vem do coração. Daí que Samuel, o verso que o Pedro referiu, seja tão bonito, não é? O que interessa é o que vem do coração, da relação de amor que eu tenho com Ele. E eu só obedeço verdadeiramente quando Deus me dá poder para o fazer. Eu posso obedecer durante algum tempo, num grande esforço e domínio próprio, mas não o tempo todo, não é? É verdade. Aliás, Abraão não obedeceu porque tinha medo. Não é? Abraão não obedeceu porque teve medo de vir a ser castigado. Tiago tem aquele verso fantástico que diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído como justiça e ele foi chamado amigo de Deus. Está em Tiago 2,23. Esta ideia de amigo de Deus, pegando naquilo que o Pedro tinha dito, da relação, deste amor relacional. Abraão obedeceu porque era amigo de Deus. Ora, quando um amigo me pede uma coisa uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, e é uma coisa necessária para a relação e eu não o faço, a relação vai-se quebrando, não é? Aliás, eu não penso se estou a ser obediente ou não. Pegando no exemplo que o Pedro deu num casamento, ninguém vai casar com outra pessoa a pensar eu agora vou obedecer a esta pessoa para o resto da vida. Não, a questão nem se coloca, não é? Porque numa relação equilibrada não há ninguém a mandar em ninguém, não há ordens, não há nada disso. Isto só para percebermos quando a aliança do casamento é violada, e há várias maneiras de a violar, isso traz dor, isso traz consequências, isso traz sofrimento. É o mesmo com Deus, não é? Quando nós nos afastamos da aliança, nós deixamos de receber essas bênçãos. Em termos muito simples, Deus é a fonte da vida, se eu deixo de estar ligada à fonte da vida, eu vou morrer. Por isso é que o salário do pecado é a morte, não é? O ramo morre porquê? Porque foi a árvore que fechou a torneira da seiva, não é? Não é a árvore que seca o ramo, não é? Isto pensando. Por isso a desobediência tem sempre este preço. E o autor do manual, e desculpem, eu termino já, mas ele tem uma frase muito interessante, que ele diz que estas maldições eram em grande medida, mas não totalmente, provocadas por simplesmente se dar ao pecado espaço para produzir os seus próprios resultados malignos. E depois ele cita Gálatas 6,8, porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Como a água que entrega a si mesma não deixará de correr até que encontre o seu nível de equilíbrio, como um relógio que entrega a si mesmo não parará até que perca completamente a corda, como uma árvore que deixada livre para crescer não pode deixar de produzir o seu fruto apropriado, também o pecado tem um nível de equilíbrio a encontrar, um percurso a fazer, um fruto a amadurecer e o fim dele é a morte. É muito claro isto, não é? Quando eu desobedeço, eu vou sofrer as consequências. Eu acho que não devemos ter medo da obediência.
A obediência não anula a nossa identidade, não anula a nossa individualidade. Pelo contrário, a obediência acentua, porque se Deus é o Deus criador, pegando nas palavras do Pedro também, que me fez, Ele sabe o que é melhor para a minha identidade, para a minha individualidade. Ninguém olha para Jesus e pensa num ser destituído de personalidade. Eu não olho para Jesus e penso que Jesus não tinha identidade, não tinha individualidade. E, no entanto, o que é que Filipenses 2,8 me diz? Diz, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte e morte de cruz. Se Jesus obedeceu, por que é que eu sou reticente em fazê-lo? E onde é que foi buscar Jesus o poder para obedecer? Ao Pai. No diálogo que Jesus tinha com o Pai, na escuta que Jesus fazia do Pai. E por isso é tão interessante que Jeremias diga: eles deixaram de me ouvir, eles não inclinaram os seus ouvidos para me ouvir. E eu, como Israel espiritual, interrogo-me muitas vezes sobre isto. Estou eu a obedecer? Estou eu a dialogar? Estou eu a ir buscar o poder onde Jesus ia buscar o poder? E foi isto que me fez pensar um bocadinho aquele versículo duro, porque é duro, não é? Que diz: fiz cair sobre eles tudo aquilo que eles não cumpriram, mas que faz todo o sentido, faz todo o sentido. Claro, e Deus, o próprio Jesus, Jesus é sempre a resposta, porque a Bíblia também diz que Jesus fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Todos nós. Portanto, é tão real que cai sobre nós o peso da desobediência e das consequências, como é real que Cristo, como vem para nos resgatar dessa condição, fez cair sobre ele a iniquidade, todos nós. Portanto, é por isso essa ideia de que Jesus resolve sempre o problema, e é a última instância, não é? É realmente uma coisa fascinante. O meu dilema, por acaso, cruza-se um pouco, ainda vou citá-lo, vai ser muito rápido, embora eu coloquei a pergunta mais do lado positivo, que é, ao lermos Deuteronômio 28, que foi um dos textos que neste estudo, obviamente, foi evocado, porque Deuteronômio 28 é um texto muito interessante para quem não está muito familiarizado com ele, porque valerá a pena lê-lo, fica esta dica ou este conselho para aqueles que não o puderam fazer, porque Deus vai anunciar um conjunto de bênçãos que ele associa precisamente à aliança, portanto, a viver em pacto com ele e, portanto, à obediência aos critérios dessa aliança. E, portanto, praticamente os primeiros 13 ou 14 versículos Deus descreve essas bênçãos. Por exemplo, eu leio aqui o primeiro, o segundo, em que diz assim: será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo o cuidado de guardar todos os seus mandamentos, portanto cá está a ideia da obediência, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Por acaso isto fez-me pensar aqui num dilema que eu acho que nunca tinha parado um pouco para pensar desta maneira, que é a ideia de se nós podemos dizer que estas bênçãos que Deus está a dizer que nos dá, depois também vêm as maldições, não é? Logo a seguir com uma descrição mais ou menos semelhante, mas ao contrário. Será que nós podemos dizer que estas bênçãos são uma coisa que Deus faz porque realmente nos quer recompensar dessa obediência? Ou em grande parte, essas bênçãos que nós escolhemos da obediência, elas são naturais de seguir certos conceitos e preceitos que na verdade são bons para nós? Isto fez-me pensar em vários exemplos. Eu digo que é um dilema porque é claro que nós não vamos deixar de dizer que é Deus que abençoa e que se nós nem quisermos saber de Deus e tentarmos obedecer a um conjunto de coisas, que já está, é suficiente. Mas também é verdade que se, por exemplo, e nós percebendo que em Deuteronômio o contexto, obviamente, são as leis que Deus deu ao seu povo, nomeadamente as leis de Moisés, como muitas vezes dizemos, leis dadas para aquelas várias dimensões da vida, e eu ponho-me a pensar, Deus estabeleceu um conjunto de estatutos que, por exemplo, regiam as relações entre as pessoas, regia a alimentação ou cuidados de higiene diversos, e a pergunta, portanto, que se me coloca é esta: se uma pessoa, mesmo fora de um relacionamento de pacto com Deus, portanto, fora da aliança, disser assim, vou viver estes princípios, ela não é abençoada em grande parte por obedecer a princípios
que, por exemplo, em áreas de estilo de vida, de saúde, de relacionamentos, são bons princípios? Claro. Um ateu que é casado com a sua esposa, se respeitar os votos matrimoniais, ele pode nem acreditar em Deus, mas a sua vida vai ser melhor por causa disso. Se não roubar, se não mentir, a sua vida com o seu próximo vai ser melhor porque está a obedecer a esses princípios, mesmo que até nem reconheça a existência de Deus. Mas isso não o salva, não é? Com certeza que não. Porque não é a obediência que salva. Lembram-se de Jesus, quando está, Jesus diz, e as pessoas dizem, então, mas eu não fiz isto, eu não fui à cadeia, eu não vesti o pobre, eu não alimentei o faminto, etc, etc. E Jesus diz, eu não te conheço. Não o salva. A obediência eu não te conheço. A obediência sem a fé, sem Jesus, não. É uma seta, pode ser uma seta, não é? Certo. A obediência era a garantia da manutenção e perpetuação da vida antes do pecado, porque Adão e Eva não precisavam de salvação. O que é que garantia a vida deles? A obediência. A partir do momento que foram desobedientes, houve necessidade de se introduzir um outro elemento, um outro aspecto, porque a obediência já não era suficiente. Eu não diria a obediência, eu diria a relação, não é? Porque eles desobedecem quando rompem a relação. Por isso, o que os mantinha... Pois... O que os mantinha vivos, os que os mantinha salvos, era a relação, não é? Aliás, desculpa ter interrompido o Filipe, mas o Manual de Estudo tem uma frase que diz, que é muito interessante sobre isso, que diz, o ponto a destacar é que a apostasia de Israel, eu estou a ler, não teve a sua raiz na desobediência, mas numa relação pessoal rompida com o Senhor, um rompimento que resultou na desobediência que finalmente trouxe sobre eles o castigo. Ou seja, se não tivesse havido ali um corte de relação de Eva em relação a Deus e de Adão em relação a Deus, não é? Eles não teriam desobedecido, não teriam, um não teria duvidado e o outro não teria duvidado de outra maneira. No fundo, não faz mal, à vontade. No fundo, aquilo que aconteceu com todos estes exemplos foi aquilo que o Pedro mencionou, e muito bem no caso da metáfora real, vá lá, passa a expressão, do caso de Oséias. Seguimos com outros maridos, foi isso que aconteceu, não é? Portanto, a igreja, entre aspas, casa com Cristo, não é? Seguindo outros maridos, bom, o fim nunca é bom. Nunca foi no passado e continua a não ser agora. Olha, eu achei muito interessante este diálogo agora, porque a maneira como completaram e responderam à questão que eu levantei aqui e ela se completou foi muito interessante. Eu estava a ouvir e a pensar, realmente isto está muito interessante, como nós podemos dizer que obedecer a um conjunto até de regras e de preceitos de vida que Deus estabeleceu assegura-nos bênçãos diretamente associadas a essas práticas, mas não é o foco da salvação. Exato. Portanto, o que quer dizer que uma pessoa pode ser abençoada, como dizia o Filipe, até sem crer no Senhor da bênção, mas não pode ser salva fora do Senhor da bênção. Caso contrário, Deus poderia salvar, por exemplo, só por si, pessoas que escolheram, por exemplo, vidas com princípios morais bastante rigorosos, com princípios de estilo de vida, por exemplo, bastante corretos, e a pessoa dizia, bem, está aqui uma pessoa que teve uma conduta brilhante, não é? Mas a conduta brilhante não brilha diante de Deus. Isso não seria a salvação pelas obras, nesse caso? É a salvação pelas Pedro, obras. Mas Pedro, eu acho que Deus não nos chama para sermos boas pessoas. Deus chama-nos para sermos como Jesus. Deus chama-nos para sermos cristãos. Acho que a diferença está aí. Ok. É profundo, é verdade. É verdade. Bom, estou em silêncio porque merece um pouco de silêncio a ouvir e meditar nisto. Como o nosso tempo está a chegar ao fim, eu vou pedir agora que vocês... Para variar. Assim, para variar, mas ainda bem, não há problema nenhum. Vamos talvez deixar aqui uma nota prática, porque também é útil no fim deixar aqui alguns conselhos. Sei que a Dulce tem aqui uma recomendação de algum conteúdo que pode ser útil. Não sei, o Filipe não discutimos isso, mas
Querem deixar aqui alguma ideia, ou pelo menos uma aplicação em relação a tudo que falámos aqui para a nossa vida concreta? Como eu hoje já vos interrompi muito, dou a palavra ao Filipe. Não, por favor, interromperás sempre que entenderes por bem. 2 notas para concluir aqui a minha parte. Alguém poderá estar a pensar, mas eu sinto que não faço parte desse Israel espiritual. Eu sinto que falta ainda algo na minha vida. Então, as palavras de Jesus, portanto, não são minhas, nem do Pedro, nem da Dulce, as palavras de Jesus são João 10:16. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Vou repetir. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Dito de outra maneira, eu tenho filhos meus que ainda não estão na casa de Israel. A mim me convém conduzi-las, e agora o que é que acontecerá? Elas ouvirão a minha voz, e então depois sim, haverá um só rebanho, um só grupo, uma só igreja e um só pastor, que tem que ser Jesus, com toda a certeza. Por outro lado, alguém poderá estar a pensar, mas eu sinto que a minha vida está como a casa de Israel do antigamente, ou de agora, seja como for, tem tantas coisas que não estou de acordo com a vontade de Deus. Isaías, lá atrás, nesse tempo em que a vida da casa de Israel foi marcada com apostasia, como vimos, Isaías capítulo 1, versículo 18 e 19 diz: Vinde então e arguí-me, palavras de Deus, mais uma vez, diz o Senhor. E depois ele diz assim: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. E agora vou concluir com algo que a Dulce vai gostar. Se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem desta terra. Obrigada, Filipe. Eu canto sempre a fugir da obediência, não é? Quem diria? A minha questão prática vai outra vez para aquele verso, o verso tema desta semana é lindíssimo, nós só aquilo dava uma lição, não é? A geração eleita, o sacerdócio real, o povo adquirido, etc, etc. Mas eu fiquei muito agarrada a este Jeremias 11:8, que diz, mas não ouviram. Porquê? Porque como remanescente eu corro o mesmo risco, o de não ouvir a voz do Senhor. E a palavra ouvir tem um significado intenso na Bíblia. Não é por acaso que em Apocalipse todas as cartas às 7 igrejas têm a frase quem tem ouvidos para ouvir, ouça, não é? Uma frase muito repetida por Jesus. Ainda há pouco Pedro referia isso em Deuteronômio 28, não é? Se ouvirdes, pronto. Incluindo a igreja da Laodiceia, não é? A igreja dos últimos dias, a quem Deus faz aquele maravilhoso convite, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, não é? E abrir a porta, entrarei na sua casa e com ele cearei e ele comigo. Apocalipse 3:20. Acho que devemos sempre ter este versículo na nossa mente, sempre, sempre, sempre. Como é que eu posso ouvir a voz de Deus? Como é que eu posso reconhecer a voz de Deus? José Tolentino Mendonça diz no seu livro A Mística do Instante que o segredo de um homem não é tanto aquilo que ele diz, mas é o quanto ele escuta, é quem ele escuta, é o que é que ele escuta. E Jesus disse aos seus discípulos, eu já não vos chamo servos, visto que um servo não está ao corrente do que faz ao seu senhor, mas a vós chamei-vos amigos, como Abraão, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi do meu Pai. O pastor Artur Machado, que é o pastor da minha igreja, fez um conjunto de mensagens aqui há uns tempos sobre os sentidos e a Bíblia muito interessantes. E a minha recomendação era que eu vissem o vídeo sobre o ouvir, que é muito interessante. Está no canal do YouTube da Igreja da Amadora, tem o título Escutar a Voz de Deus, mas deixamos também aqui o link, é só clicar neste link e são cerca de 20 minutos e vale muito a pena, porque é um alerta muito forte para nós, que é como escutar a voz de Deus. Muito bem, excelente recomendação. IAS de Amadora, se procurar assim no YouTube vai logo aparecer, escutar a voz de Deus. Chegamos ao final do nosso tempo, que belíssimo pedaço aqui passámos em redor da palavra de Deus. Obrigado por ter estado connosco também, todos os que se juntaram à Novo Tempo, à Rádio RCS. Eu quero reforçar-lhe, ao nos despedirmos, que se porventura
sente neste momento, de alguma maneira, que precisa de conhecer melhor a vontade de Deus para viver em aliança com o Senhor, se precisa, se sente, tem a consciência que precisa de escutar mais a vontade de Deus, deste lado o que nós podemos fazer é tentar ajudá-lo nesse caminho. Aqui na Novo Tempo, em toda a equipa Novo Tempo, nós temos instrutores bíblicos que estão disponíveis para poder ajudá-lo. Temos pessoas e equipas que oram pelas pessoas que pedem para que oremos por elas. Temos pessoas disponíveis para estar em contacto e conversar consigo. Portanto, eu deixo-lhe este repto, se hoje sente o seu coração tocado, quem sabe para voltar para Jesus, se tem estado longe dele, ou para um relacionamento mais profundo. Sabe que às vezes dizer isso a alguém, pedir ajuda ou partilhar uma coisa que estamos a sentir é o primeiro caminho para começar uma mudança. E eu queria deixar-lhe aqui este repto, este apelo, os contactos da Novo Tempo ou da RCS, e nós teremos, com certeza, toda a alegria em poder ser parceiros seus nesta busca por aliança com o Senhor. Que Deus o abençoe e até o próximo programa, se Deus quiser. Até mais. Até para a semana.